Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Vieira de Mello, sócio do escritório Aliado, Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello, e atualmente na presidência da ALAI. Nesse momento em que muitos de nós estamos retomando nossas atividades profissionais presencialmente, a ALAI entendeu oportuno fazer este webinar para discutir alguns desafios dessa retomada. Assim, estarão conosco hoje os doutores João Póvoa e Jorge Matsumoto, do nosso aliado Bichara Advogados, que discutirão os protocolos necessários para o retorno às atividades presenciais. Em seguida, a doutora Graziela Alves, do nosso aliado de Uberlândia, Cerise Sociedade de Advogados, que abordará o tema dos trabalhadores que recusaram a vacinação. A doutora Érica Morreale, especialista em relações do trabalho e superintendente de defesa de interesses da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que, tendo gentilmente aceitado o convite feito pelo nosso aliado Minas Gerais, Coimbra Chaves Advogados, vai nos falar sobre a delicada questão do trabalho das gestantes no contexto da pandemia da Covid-19. Agradeço a todos vocês, nossos palestrantes, e principalmente aos que vieram participar e prestigiar esse webinar. Finalmente, eu peço que as perguntas sejam encaminhadas através do chat. Essas perguntas serão compiladas pela Larissa, nossa gerente de marketing, e será feito aos palestrantes ao final das apresentações. Muito obrigado, e de imediato passo a palavra para o Dr. João Póvoa. Ricardo, obrigado, bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a ALAI, sempre um prazer estar podendo falar junto dos aliados, agradecer a Érica por ter aceitado o convite, Graziela também. Jorge e eu vamos falar sobre um assunto que vem pautando o nosso dia a dia aí nos últimos 18 meses. Tratamos muito, fizemos alguns eventos sobre os cuidados que deviam ser tomados quando os trabalhadores tinham que se preocupar em ir para casa, a questão de trabalho remoto e etc. E passados esses meses, desde o início dessa pandemia que tanto nos preocupou, a gente tem tratado também de como voltar, né? Como regressar. É claro que algumas atividades não pararam, né? O Brasil não pôde parar, o mundo não pôde parar, mas quem pôde ficou em casa, né? Se cuidando, e muitas dessas atividades começam a retornar agora com mais força, né? Então, a gente preparou uma pequena apresentação, né? Jorge e eu temos feito esses papos com boa parte dos clientes do escritório, temos coisas nesse retorno, né? Ou seja, o que deve ser feito, quais são os cuidados, etc. E a gente espera compartilhar um pouquinho disso com vocês, responder eventuais perguntas e tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Não é isso, Jorge? Jorge, eu vou... Vai se apresentando aí, e eu aqui vou tentar colocar a apresentação para todo mundo. Tá? Bom dia, pessoal. Para mim é um prazer aqui estar nesse fórum tão para tentar discutir. A gente vem implementando sobre o protocolo de retomada. A gente sabe que agora a realidade ela é desafiadora, porque, enfim, ninguém ainda passou por esse retorno ou está em vias de, ninguém finalizou ainda, né? Então, a ideia aqui é discutir o que tem na mesa, né, João? O que tem de diretriz vindo do Ministério do Trabalho e de Emprego, ou a antiga Secretaria do Ministério Público do Trabalho, e que a gente tem que se atentar, principalmente, para mitigar qualquer risco trabalhista em relação à retomada das atividades em plena Covid. Ok? Jorge, eu não sei se todos já estão vendo, tem que compartilhar aí. Está conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá. Bom, então, basicamente é isso que a gente estava conversando, né? Ou seja, logo que a pandemia surgiu, os governos estaduais, e principalmente o governo federal, num primeiro momento,
tiveram a preocupação de editar medidas provisórias. Essas medidas provisórias, basicamente, foram a 927 e a 936. 927 tratou de algumas medidas trabalhistas para que viabilizasse o retorno às atividades de forma remota, né, da maior parte das empresas, algumas flexibilizações de períodos de férias e outras preocupações que foram identificadas naquele momento da pandemia. Logo em seguida, saiu a MP 936, ela trazia uma série de providências que permitiam a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada de trabalho e a ajuda emergencial que o governo fez, os pagamentos que o governo fez e continuou fazendo até recentemente, no mês passado, né? Essas duas medidas provisórias foram convertidas em lei, né, a 10.045 e a 10.046. Alguns pequenos itens foram vetados, mas, de uma maneira geral, essas duas normas nos auxiliaram nesse momento de pandemia, né? Então, o que a gente vem discutindo agora, após passados esses 18 meses, é como retornar, né? Ou seja, quais os cuidados que devem se retornar. Tem uma discussão um pouco lateral também sobre isso, que é a questão da vacinação, da obrigatoriedade da vacinação. Alguns estados, algumas cidades têm exigido para determinadas atividades que as pessoas estejam vacinadas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas, de uma maneira geral, a gente quer... Não sei se fui eu, mas vamos lá. Microfonia sempre tem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos, né? Ou seja, Jorge e eu temos pensado muito com a nossa equipe em relação a essas preocupações. De uma maneira geral, a gente tem identificado que o Ministério Público e as delegacias regionais de trabalho têm sido muito atuantes em fiscalizar as atividades das empresas que continuaram trabalhando, né? A gente verificou que, no meio da pandemia, muitos fiscais de trabalho estavam se direcionando para empresas que estavam em funcionamento, principalmente supermercados, farmácias, que eram atividades que não pararam em momento nenhum, né? E, basicamente, o que se era fiscalizado, que continua sendo fiscalizado hoje, são os decretos municipais, né? Por quê? Porque esses decretos municipais eles regulam as distâncias que devem ser colocadas entre um trabalhador e outro, se existem barreiras e proteções coletivas nos locais atendendo aos regulamentos normativos estaduais e municipais. Lembrando que, lá no início da pandemia, em abril de 2020, o STF se manifestou já em relação a esse tema, no sentido de que a competência para tratar dessas questões relacionadas às atividades, aos exercícios das atividades, era uma competência concorrente entre União, Estados e municípios, né? Logo no início, o governo federal questionou isso, né? Entendia o governo federal que a competência para decidir a abertura e fechamento de lojas e de empresas era uma competência federal, e o STF, na minha opinião, até sabidamente, decidiu que isso era uma competência que dependia do município, dependia do Estado, e o que se viu foi uma decisão acertada. Por quê? Porque a gente vê hoje que pode ser que você tenha uma localidade, uma cidade que a situação esteja melhor, e na cidade do lado a situação esteja um pouco pior, né? Então, ter essa flexibilidade, ter essa permissão, a gente consegue identificar como acontecendo de forma correta. Não é isso, Jorge? É isso mesmo, João. E aí, falando um pouco, né, da retomada das atividades, o que eu acho que é interessante é a gente ser bem prático aqui para enumerar alguns cuidados que a gente identificou que estão presentes em todas as cartilhas, todas as notas técnicas e na legislação. Então, básico,
Primeiro, máscaras, luvas, lenços e álcool em gel. Isso todo mundo sabe. 2, o distanciamento social. Ele pode variar entre 2 metros a 1 metro. Chequem, por favor, o que a legislação específica municipal estadual diz. 3, cuidado, mobiliário, disposição do mobiliário, o refeitório, as condutas que são tomadas no refeitório, sistemas de circulação de ar e como a execução do trabalho vai se realizar. E aí vale tudo, gente. Escalas de revezamento, né, João? Aplicativos que podem organizar e ajudar vocês. 4, temperatura obrigatória. Isso está em todos os manuais. 5, treinamento online aos empregados e documentação. Importantíssimo ter essa conscientização frequente, ok? O 6, orientação para o andar no transporte público, tá? Implementem, sim, revezamentos de horários com seus empregados e documentem estas escalas. Isso é muito importante para mostrar proatividade. Próximo item, não permitir aí nenhum momento a volta dos grupos de risco, que depois a gente vai mencionar. E o último, como a gente sempre orienta, monitore e punam, estabeleçam rotinas para que vocês possam efetuar um real controle de quem não está cumprindo com esses protocolos. Jorge, É isso, João. sempre exatamente esses pontos, eu acho que esses itens... Essa cartilinha que a gente montou, né, João? Não, Tá? e nessa linha, o que a gente tem identificado muito é que quando há uma fiscalização por parte das Delegacias Gerais do Trabalho ou alguma notificação do Ministério Público, né, o próprio Ministério Público tem questionado muitas empresas em relação a seguir ou não os protocolos, por isso é que a gente sempre orienta que as empresas formem junto dos seus RHs comitês que tratem especificamente desse assunto, né? Ou seja, isso tem uma validade muito grande no momento que a empresa for apresentar qualquer manifestação em relação a alguma intimação que seja recebida, né? É super relevante que essas cartilhas e essas informações manuais que sejam elaborados sejam dada ciência aos empregados, né? Ou seja, os empregados têm que registrar que tiveram os treinamentos, que receberam as cartilhas. Então, assim, ter um protocolo de entrega, ter uma documentação, toda essa documentação arquivada, né? As pessoas falam assim, mas não basta eu entregar a máscara. Não, você tem que ter a prova de que você periodicamente entregou as máscaras. No momento de pandemia, máscara, álcool gel, em determinadas situações, os anteparos de equipamentos de proteção coletiva são equipamentos obrigatórios, né? Então, assim, do mesmo jeito que você tem um EPI para um capacete, tinha um EPI para uma luva, a gente entende hoje que deve ser incorporado no dia a dia da empresa a utilização de protocolos que façam com que seja registrado o recebimento desses equipamentos periodicamente, né? Isso seja arquivado, caso seja necessário apresentar alguma autoridade, né? Uma outra coisa super importante, que foi uma coisa que o Jorge já mencionou, é o seguinte: conheça a sua empresa, né? Ou seja, conheça quem são os empregados da sua empresa. Entenda se ele está eventualmente em algum grupo de risco, se ele já se vacinou, se ele não se vacinou, ou seja, são coisas que vão auxiliar a ter um retorno mais seguro, né? E como é que isso pode ser feito? Envolvendo a CIPA, envolvendo o SESMIT, né? Ou seja, a CIPA pode, de uma certa forma, auxiliar a empresa a cobrar esse retorno, a monitorar essa forma de se retornar de uma maneira um pouco mais segura, né, Jorge? É isso. E um ponto importante que você mencionou do conhecimento da empresa é quem são seus empregados, né? Quem são essas pessoas que estão no grupo de risco? E aí a gente já tem a segurança, anotem, por favor, a portaria conjunta número 20 do Ministério da Saúde e Economia.
eles trazem lá 10 grupos de pessoas, de empregados, que são grupos de risco e que eles não poderiam, em teoria, voltar ou estar incluído nesta retomada, João. São os idosos, os cardíacos, os asmáticos, as gestantes, olha lá, as pessoas com câncer, com doença crônica e com doença imunodepressora. Este grupo, eles têm que estar como a última hipótese ou preferencialmente só retomarem após o fim da calamidade de saúde, né? Não a calamidade pública, que a calamidade pública foi até dia 31 de dezembro, mas a questão do fim dessa problemática de saúde. Não, e aí, nessa linha, o que a gente recomenda? Que analise as regras municipais, estaduais, dos órgãos sanitários em relação à segurança e distanciamento. Muito importante preparar e fotografar o ambiente de trabalho, ou seja, as medidas de proteção coletiva devem ser fotografadas e arquivadas, né? Por quê? Para provar, eventualmente, que tinham as proteções, que elas mantinham o distanciamento local. Como o Jorge já mencionou, existem atualmente dezenas de aplicativos que você reserva o lugar, né? Então, ou seja, você consegue comprovar que haviam espaços entre as pessoas de maneira a respeitar o distanciamento, né? Então, assim, observe quais são as recomendações que os ministérios públicos estaduais e que as normas da OMS venham a orientar sobre esse tema. Agora, João... Legal você falar sobre esses cuidados objetivos. Exatamente. Né? E aí é a questão do enfrentamento, realmente, depois do retorno, João, se alguém tiver com Covid ou com suspeita dele, né? Vale importante aqui a gente frisar a questão dos atestados médicos. Lembrem-se que aí qualquer suspeita, qualquer indício de Covid, tá? de que seu empregado esteja com Covid, o atestado pela Lei 13.979, ele simplesmente é abonado. Essa falta ela é justificada até o limite de 7 dias. Então, importante isso. Se tiver algum B91 desse afastamento, não esqueçam, por favor, de impugnar o NETEP disso administrativamente no mesmo ano corrente. Comprovem essas medidas, eu acho que é sempre bom ressaltar todas as medidas por esse rastreamento. Sua equipe de segurança e medicina tem que monitorar os casos suspeitos, e aí monitoramento se mostra por tabelas, se mostra por comunicados, com a oficialização de comunicados, de ligações da sua equipe médica para o empregado que sofreu a Covid. Isto é de capital e suma importância. Tá? E, por fim, se você tiver uma reclamação trabalhista em relação a isso, tem que fazer todo o approach, toda a sensibilização, como se essa questão fosse uma doença ocupacional. É isso, João. Não, em relação ao enfrentamento, realmente, acho que realmente essas são as medidas práticas. Jorge, veja, todas essas recomendações, ou seja, análise dos profissionais que devem voltar, planejamento feito, o mapeamento dos grupos de risco, o estudo para se viabilizar o espaçamento entre as pessoas, a utilização das medidas de proteção, etc. Todas essas medidas são usadas a favor da empresa caso seja feita uma reclamação trabalhista discutindo a Covid como uma doença profissional. Ou seja, a gente até imaginou meses atrás que tivesse uma chuva de reclamações trabalhistas tratando desse tema, mas o que a gente efetivamente viu é que o fato da contaminação estar comunitária fez com que as próprias pessoas identificassem que é muito difícil você precisar se a pessoa ficou doente ou não. Mas um ponto que o Jorge colocou, que é super relevante, é o seguinte: quando identificar a pessoa doente, afasta imediatamente, porque isso faz com que você evite o risco de ter uma discussão. Já houve decisões no sentido de punir algumas empresas
por manter pessoas doentes no local de trabalho, mas são decisões isoladas, não são majoritárias. Por quê? Porque a maior parte das empresas tomou esse cuidado, né? Eu acho que aqui a gente faz, já chegando ao final, porque o nosso tempo não é muito grande, eu acho que aqui a gente tem um resumo, né, Jorge? Estrutura as campanhas e os treinamentos, tá, de prevenção, adota um protocolo formal com os procedimentos a serem seguidos no caso de suspeita e no caso de confirmação, né? Ou seja, tem isso tudo muito bem documentado. Se a pessoa for ser afastada, coloca isso por escrito, ou através de um e-mail, ou através de um comunicado, para que se prove que a pessoa foi efetivamente afastada, tá? Realize sempre campanhas internas de conscientização para a utilização de máscaras, vacinação, ou seja, as pessoas têm que ser orientadas a se vacinar. No ambiente de trabalho, sempre há aquela discussão, mas eu tenho o direito de poder vacinar. Mas vejam, as vacinas são exigências legais para todos os trabalhadores, né? Então, ou seja, quando você está num ambiente de trabalho, mais um motivo para você se apresentar vacinado. Por quê? Porque não é uma decisão sua, você está colocando as demais pessoas em risco. Então, essa é uma discussão que tem havido de forma constante e boa parte das decisões são favoráveis no sentido de se determinar a obrigatoriedade da vacinação para os trabalhadores, né? Elabore normas internas tratando das consequências dessa não imunização, tratando de eventuais aplicações de suspensões, punições, e até mesmo, em último caso, aplicação de justa causa. Já há algumas decisões, principalmente de hospitais e atividades que demandem o contato com pessoas contaminadas, de que se deve sim vacinar, né? Identifique sempre esses grupos de empregados para que você dê preferência ao retorno das pessoas que já se vacinaram, tá? Analisar sempre qual é a recusa, né? Ou seja, por que a pessoa não quis se vacinar? Por uma convicção dela ou por uma recomendação médica? Isso também pode acontecer, né? Ou seja, o médico pode falar, olha, você tem um problema que não é recomendável que você tome uma vacina, mas aí você vai estar embasado por um atestado e poderá retornar com essa pessoa num segundo momento, não no momento inicial de retorno que as pessoas estão tendo, né? Então, assim, basicamente, são essas as recomendações. Claro que o assunto é muito grande, é muito amplo, mas a gente está sempre à disposição, Jorge, eu e toda a equipe do escritório e dos parceiros da ALAI também, para tratar desse tema tão palpitante e tão importante e relevante. Não é isso, Jorge? Muito extenso, né? Mas eu acho que a gente vai poder responder algumas coisas ao final da apresentação, algumas perguntas e dúvidas. Exatamente. Ricardo, eu não sei se a gente passa direto a palavra ou você apresenta Graziela aí. Eu não tenho timidez, não. Aqui me apresento, já peço a nossa queridíssima Larissa trocar a apresentação. Vou sair aqui, então. Peraí. Porque senão a gente vai ficar ajustado no tempo aqui, né? Claro, a palavra é sua. Fica à vontade. Muito bom dia a todos, pessoal. Agradeço demais pelo convite, me sinto muito honrada aqui, representando a Banca Cerise. E é uma honra também por estar num grupo de diletos advogados, né? O doutor João, o doutor Jorge, a doutora Érica, e em temas tão sensíveis, né? Relacionados à pandemia. Os rapazes até começaram a abordar a questão da vacinação, que é o tema da nossa apresentação. Larissa, pode passar. Por que esse tema ele é sensível? E eu acho aqui que a gente está numa gradação de dificuldade dos assuntos, né, doutora Érica? Porque os rapazes começaram com o retorno, com os protocolos, a gente ainda tem muita dúvida, né? Acho que depois a gente vai responder as perguntas do pessoal no chat sobre o que é obrigatório, o que a gente tem que fazer, ou o que a gente já pode dispensar. Depois a gente vai vir agora com essa questão da vacinação, né? Hoje a gente tem aí uma polarização nesse assunto, infelizmente,
E aí a doutora Érica ficou com o abacaxi do dia para falar das gestantes, não é? Que é aí um grupo de risco bem diferenciado. Na questão da vacina, eu queria começar ressaltando que essa polaridade ou o assunto é sensível, como diria Ronald Dworkin, né? Diante de interesses diversos, de dimensões com proteção constitucional diferentes. Quando a gente pensa no direito do indivíduo, né, de não ter ingerência no seu próprio corpo, não ter ingerência em como ele lida com a sua própria saúde, esse é um direito que a gente estudou lá na escola, né, nos direitos fundamentais de primeira dimensão. É um direito de abstenção do Estado, é um direito que a gente chama de direito negativo. E eles estão lá no artigo 5º da Constituição. Qual que é a dificuldade? Quando a gente pensa na coletividade, né, na saúde como um direito de todos, a gente pensa nos direitos de segunda dimensão, são direitos prestacionais do Estado. O Estado tem a obrigação de nos entregar proteção a todos. E a gente pensa até nos direitos de terceira dimensão, que são os direitos de fraternidade. Então, o assunto vacinação na pandemia, ele vai envolver esses interesses, e às vezes eles vão ser antagônicos, né? E aí, qual é o critério que a gente vai decidir? Já diria Dworkin, não é o critério tudo ou nada da decisão, né? Porque nenhum direito é absoluto, mas todos eles estão no mesmo grau de hierarquia. O direito à liberdade de crença, de convicção filosófica, política, religiosa, ele está no mesmo patamar que o direito à saúde, à segurança, a proteção da coletividade, né, o interesse público. Então, a gente não vai fazer um critério de tudo ou nada, a gente vai ter que fazer o critério de ponderação. Pode passar, Larice? E aí, como é que tem sido feito esse critério de ponderação pelo nosso legislador? Então, vamos pensar aqui em alguns pontos de fonte normativa do direito do trabalho, de fonte formal, importantes a gente destacar. A gente tem várias outras, mas as principais aqui que a gente precisa falar, né? Os meninos já mencionaram a Lei 13.979, lá no seu artigo 3º, ela trouxe a previsão de que a vacinação pode ser compulsória, certo? Como uma medida de proteção ou combate à pandemia. Então, lá no início do ano passado, né, quando a gente achava que essa pandemia, esse pesadelo ia durar só um ano, e pensamos legislativamente nesse sentido, tentamos organizar os negócios nesse sentido, lá houve uma previsão de que se a vacinação contra a Covid, né, tivesse aí incluída no Programa Nacional de Imunização, essa seria uma medida legítima a ser tomada. A gente tem que se lembrar também que o artigo 8º da CLT, que é o nosso artigo basilar para aplicação do direito do trabalho no tempo, no espaço, a gente vê que no artigo 8º a gente tem a previsão de que nenhum interesse de particular ou de classe vai prevalecer sobre o interesse público. E é interessante a gente pensar, né, por que um artigo dentro da CLT trouxe essa previsão? Porque, às vezes, a gente vai extrapolar o direito do trabalhador individualmente considerado ou daquela categoria pensando no bem comum. Então, o artigo 8º, ele traz esse princípio da solidariedade, que seria um direito de terceira dimensão, traz aí um princípio mais social do direito do trabalho, pensando em um direito de segunda dimensão, para pesar mais do que o direito de primeira dimensão, que é um direito de não ingerência no seu próprio corpo, né? E aí a gente teve um julgamento também muito importante do STF, que veio dizer, né, o AR 1.267.879, que veio tratar da vacinação, aqui não é no contexto da pandemia, são pais que se recusavam a vacinar os seus filhos. Esse não é um debate novo, né? Ele existe nas nossas discussões de imunologia já há bastante tempo, e o STF entendeu que é legítima a obrigatoriedade da vacinação. Desde que a Anvisa aprove aquela medicação, de que aquela medicação seja incluída no Programa Nacional de Imunização, né, é legítima a obrigatoriedade. O STF esclarece que ninguém pode pegar no braço de outra pessoa e obrigar essa vacinação compulsoriamente, forçadamente. Mas o Estado pode tomar medidas de incentivo ou de vedação a acesso a direitos para essa pessoa que não se imuniza. Pode passar, Larice. Então, nesse contexto, se a gente pensar, bom, se o Estado pode obstacularizar acesso a direitos ou até facilitar direitos
por quem se imuniza e dificultar acesso a direitos por quem não se imuniza, e o STF chega a sugerir que se poderia retirar o poder familiar daqueles pais que não imunizam seus filhos, né? Porque a imunização é uma fonte importante de erradicação de doenças e, inclusive, de gestão de recursos públicos. Porque quando a gente pensa num grande volume de pessoas se contaminando com uma patologia que poderia ser evitada por vacinação, o Estado tem um custo econômico, né, lá no sistema público de saúde, no atendimento a esses doentes que poderiam evitar aquele atendimento de saúde. Então, a gente também está falando de gasto de recurso público, né? E aí vamos pensar, depois que a gente viu esse contexto de fonte formal do direito do trabalho, vamos pensar no contexto de fonte material, né? O que está acontecendo hoje em relação à vacinação? Eu primeiro menciono um guia que foi muito mencionado do Ministério Público do Trabalho, e ele foi repercutido na minha análise de modo com muito alarde, né, de que o próprio MPT dizia que tem que vacinar e que pode demitir por justa causa se o trabalhador não se vacinar. Não entendo que esse guia do MPT é fonte formal de direito do trabalho, ou seja, ele não é uma regra, mas ele nos inspira, tá? Ele é um contexto fático que nos inspira a gente pensar no meu último slide aqui, que vai ser das medidas que a empresa deve adotar, tá? O plano de ação das empresas. O que o MPT disse? O MPT disse que a empresa ela deve se organizar, ela deve ter todos os protocolos sanitários, ela deve tomar todas as medidas que o Jorge e o João falaram, né, na apresentação anterior, e, em última medida, poder desligar o funcionário, quiçá por justa causa. Eu vou aprofundar melhor sobre isso depois. Mas a gente tem alguns pontos ali que quem atua por empresa, né, a gente não está 100% aderente às ideias do Ministério Público, especialmente quando ele sugere que a doença, que a Covid, né, que é a doença proveniente do coronavírus, possa ser uma doença do trabalho. A gente entende que isso é casuístico, depende da atividade, depende do modo como aquela doença se alastrou ali na empresa, né? Porque às vezes é possível identificar que um foco de doença e o alastramento daquela doença no ambiente de trabalho, mas eu posso conseguir identificar que a curva de doentes naquele ambiente nem acompanha a curva da localidade, da cidade, mostra então que não é um foco, a empresa não é um foco, o foco é externo realmente. Então, mas é importante que nós conheçamos a orientação e as ideias do Ministério Público do Trabalho. A gente também tem que se lembrar que o poder diretivo do empregador, ou seja, essa prerrogativa que o empresário tem de mandar no seu negócio, ele que escolhe, ele que vai ter lucro ou ele que vai ter prejuízo, então ele tem esse poder diretivo. Mas a gente tem que lembrar que esse poder também é um dever. Então ele tem o dever de proteger o meio ambiente de trabalho para todos os empregados. E hoje, como esse assunto, infelizmente, não está polarizado só porque trata de direito de primeira dimensão, segunda dimensão, ele, infelizmente, desagou para a política, né? Então, quem se vacina é Lula livre, quem não se vacina é gado, é bolsominion, né? Então, infelizmente, o empregador ele vai ter também essa tarefa, esse papel de sanear o seu ambiente de trabalho, de melhorar o clima. No terceiro ponto aí, de informar o trabalhador, e eu coloco no último slide, inclusive, a fonte normativa de que o empregador assume essa obrigação, esse dever de informação. Os meninos já comentaram também, né? Tem que fazer campanha, tem que fazer política, tem que combater essa pós-verdade, as tais das fake news, né? E, por fim, a gente tem que estar atento às experiências nacionais e às experiências internacionais. Na matéria vacinação, a gente tem visto que no mundo inteiro, empresas de liderança no mercado têm sinalizado que vão obstacularizar o acesso ao local de trabalho por aqueles trabalhadores que se recusarem à vacinação, né? Muitas tomando medidas extremadas de desligamento e às vezes até desligamento por justa causa. Nós já temos precedentes no Brasil para isso, os meninos também comentaram, né? E no mundo inteiro, as maiores companhias estão sinalizando que só volta para o ambiente de trabalho o trabalhador vacinado, né? Pode passar, Larice? Eu vou tentar aqui ser bem breve para não atrapalhar o horário aí da doutora Érica. Pontos polêmicos e controvertidos, porque, gente, esse é um assunto novo e a gente ainda não tem jurisprudência consolidada, e a gente vai tentando aí conversar com os colegas para a gente tentar direcionar o empresário no melhor caminho. Então, a primeira pergunta é se cabe justa causa. O próprio Ministério Público do Trabalho diz que cabe. Agora, é lógico, gente,
foi veiculado na mídia inteira que agora o trabalhador pode ser demitido se não se vacinar e demitido por justa causa. Veja, na minha análise, às vezes na minha postura conservadora, a dispensa por justa causa ela tem que ser exceção e não a regra. Tá? A gente sabe que para a implementação de uma justa causa que não seja passível de reversão, o empresário deve adotar uma série de medidas, uma série de princípios, e a gente às vezes até recomenda. Corre aqui no jurídico, pergunta antes e depois toma decisão. E tem que ser rápido por causa do princípio da imediatidade. Né? Então, nesse caso, eu vou ter que analisar qual é a atividade econômica, qual é o histórico daquele trabalhador, como é que foi todo o histórico de trabalho dele, de relação jurídica trabalhista com aquela empresa, para saber se eu vou poder demitir por justa causa ou não. Então, a regra é que não. A exceção é a resposta positiva para essa primeira polêmica. A segunda, tem muita gente que tem dúvida. Bom, eu preciso, então, fazer uma aplicação pedagógica das penalidades. Então, o trabalhador, eu estou num ambiente que ele tem contato com as pessoas, ele pode se contaminar, contaminar os colegas, contaminar os consumidores. Então, eu vou exigir a vacinação. Aí ele não se vacina. Eu vou aplicar pedagogicamente as penalidades. Vou suspender, por exemplo, o contrato de trabalho até 30 dias. E aí ele continua reticente e se recusando à vacinação. Seria bis in idem eu aplicar a justa causa? Tem uma parcela da nossa corrente trabalhista dizendo que sim. Eu me filiei à corrente que entende que não, né? Que toda vez que ele se recusa à vacinação, a partir do momento em que ele já foi convocado, e essa vacina está à disposição, gente, porque essa também é uma premissa importante a gente salientar, né? E aí eu entendo que quando ele continua reiteradamente recusando infundamentadamente, porque uma das coisas que a gente tem que analisar lá no documento do Ministério Público, que ele é muito bem esclarecedor, é que existem casos em que há uma contraindicação dessa vacina ser ministrada. Então, imunossuprimidos, portadores de doenças graves como câncer, a depender do estágio, né, do modo como o tratamento é feito. Então, existe orientação médica de que determinado paciente não se vacine. Então, havendo justificativa, nenhuma dessas medidas graves podem ser tomadas como rompimento por justa causa. Aqui a gente está partindo de uma premissa de uma recusa injustificada, tá certo? Então, eu me filiei à corrente que não é bis in idem, tá? Que toda vez que há oferta da vacina, o trabalhador se recusa, é uma ofensa diferente, cabe a penalidade. Então, cabe a aplicação pedagógica das penalidades sem que isso seja bis in idem, mas a gente tem que avaliar no caso concreto. Sobre a tipicidade, aí tem uma polêmica. Em quais tipos do artigo 482 eu vou enquadrar? Eu já vi gente dizendo que seria improbidade, porque ele tem o dever de lealdade, para aqueles que entendem que a probidade não está ligada à questão patrimonial, não me filiei a essa corrente. Tem gente que defende que é mau procedimento, eu também não defendo essa corrente. Eu defendo a corrente de que é um ato de indisciplina, porque é uma regra geral, a campanha de imunização ela é nacional, e quando o trabalhador se recusa, ele está sendo indisciplinado. O meu tipo seria por aí. Tem gente que fala até que não ter os requisitos para o desenvolvimento do contrato, que é a letra M, que entrou no 482, mas eu me filio que é indisciplina. E aí, a gente tem que pensar no outro lado da moeda. Se o próprio empregador se manifesta se recusando a vacina, né? A postura ali, às vezes, da liderança da empresa é pela não vacinação, a gente também vê a possibilidade do reverso, do trabalhador, se está percebendo um ambiente inseguro de trabalho, aí, sofrendo um risco aí de um mal considerável no 483 da CLT, caberia rescisão indireta. Pode passar, Larice, por favor. E aí, para a gente terminar e poder passar a palavra para a polêmica do dia com a doutora Érica, quais seriam as ações que a empresa deveria implementar, né? Então, a gente comentou anteriormente, por que a empresa tem o dever de informação? Vamos lembrar que o contrato de trabalho ele é um contrato existencial. O trabalhador, gente, não trabalha para elevar a sua alma para o céu, ele trabalha por dinheiro, ele trabalha para sobreviver. E aí, a gente tem lá no artigo 8º da CLT também, que o direito comum poderá ser fonte do direito do trabalho. E o Código de Defesa do Consumidor, que também é um contrato existencial, ele fala que o fornecedor de produto e serviço tem o dever de informar a coletividade, os consumidores, sobre os riscos do seu produto, dos seus serviços, etc. E eu pelo menos defendo a corrente que o contrato de trabalho, sendo um contrato existencial, o mesmo dever de informação e educação é extensível ao empregador. Então, o empregador tem o dever de combater as fake news e é por isso que ele tem que implementar
programas de orientação. Todas as empresas que foram fiscalizadas aí, me digam aí no chat, aquela que o PROCON foi à empresa e não exigiu que se colocassem cartilhas, aquilo lá para os consumidores e também para os trabalhadores, né? A empresa tem que estar compliance, ela tem que ter, dentro do seu regulamento interno, as condutas e as políticas relacionadas ao combate à pandemia, ela tem que ter um protocolo sanitário de combate à Covid, como os meninos mencionaram, e achei muito importante eles ressaltarem da documentação, né? Prova no processo é tudo, então precisa implementar as práticas de compliance e prová-las. Um outro ponto que deve ser ressaltado ao empregado, que ele tem o dever também de colaborar com o meio ambiente sadio do trabalho, isso está expresso no artigo 158 da CLT, então, isso não está só no poder diretivo do empregador, né? Ter um meio ambiente seguro do trabalho também é dever do empregado. E, por fim, gente, a cultura da empresa, né, e o bom uso desse poder disciplinar, a empresa tem que mostrar que ela não está lá para vigiar e punir, ela está para ter um meio ambiente seguro para todos. E é por isso que ela pode trazer medidas de incentivo. Algumas são mais polêmicas, eu vou premiar com remuneração, com dinheiro, né, o trabalhador que se vacinar. A gente não recomenda a monetização da vacinação. Mas, às vezes, dá um dia de folga, o dia que ele tomou vacina, o dia seguinte, por exemplo, tem muita gente que relata, né, caso de efeito colateral da vacina. Então, já quem vai se vacinar vai ter o dia de folga, vai ter o dia seguinte. Então, a gente tem visto experiências bem-sucedidas nesse sentido. Me desculpem ter falado demais e ter falado apressadamente, mas é porque o tema é realmente polêmico, e aí a gente está à disposição para responder às dúvidas de vocês, tá bom? E aí passo a palavra para a doutora Érica, que está com o abacaxi, né, doutora Érica? Porque falar de gestante, nesse momento, não é um assunto fácil, não é mesmo? Vamos dourar a pílula aqui, né, Graziela? Falar aqui com as palavras mais adequadas. Obrigada aí pela sua citação, parabéns pela sua apresentação, foi muito esclarecedora. De antemão, eu queria fazer aqui os agradecimentos, primeiramente aos que me fizeram o convite, né, o colega Paulo Coimbra e o doutor Guilherme Banho, lá do Coimbra Chaves, aqui de Minas Gerais, a Larissa pela organização do evento, ao presidente da ALAI também, Ricardo Vieira de Mello, e todos vocês aí que me antecederam, os palestrantes, o doutor João, o doutor Jorge e a doutora Graziela. Bom, como disse a doutora Graziela, nós vamos falar aqui sobre um tema polêmico, né, que é o afastamento das gestantes, durante o afastamento do trabalho presencial das gestantes em razão aí da pandemia. Isso veio em razão de quê? Da publicação de uma lei lá em maio de 2021, a Lei 14.151, que é uma lei curtinha. Ela tem um único artigo e ela determina este afastamento obrigatório da empregada gestante das atividades presenciais, garantida a remuneração. Porém, ela não trata, ela é omissa no que tange à impossibilidade desta gestante de realizar suas atividades em modo não presencial, seja em teletrabalho, trabalho à distância ou qualquer outra forma de realização desse trabalho. Então, é uma lei realmente enxuta, tem um único artigo praticamente, o outro é a questão da vigência, então, num único artigo, ela traz aí uma enorme confusão. Por quê? Porque ela não tratou dessa questão, como se isso não existisse, né, na nossa realidade, como se isso não existisse no nosso país, né? São várias, inúmeras, eu poderia falar aqui dezenas, centenas de atividades, porque elas existem e estão presentes em todos os setores. Eu, por exemplo, que trabalho na indústria, é cotidiano, a gente se dá conta de uma atividade que não pode ser executada à distância. Lembrando que a atividade industrial foi considerada como uma atividade essencial dentro do contexto da pandemia. Então, ela teve a autorização de funcionamento durante todo o período, naturalmente observando tudo que foi dito aqui anteriormente no que se refere aos protocolos, mas a indústria, dentre outros setores, foi considerado como uma atividade essencial. Então, gente, a gente tem vários exemplos, como, por exemplo, a padeira da padaria. Como é que ela vai realizar a atividade dela de padeira à distância? Caixa da padaria. Eu falo padaria porque foi um setor muito afetado, né? Um setor onde tem empresas ali pequenas e com muita dificuldade para já sobreviver ao contexto da pandemia.
assim como as costureiras. Ah, mas a costureira pode levar o trabalho e fazer em casa. Depende. Nós temos aí indústrias que têm lá uma complexidade de máquinas, de maquinário, que não permite a mulher realizar essa atividade na sua casa. Trabalhadoras de fábrica, modo geral, né? Onde você tem o posto de trabalho lá, o ambiente produtivo, e a atividade tem que ser realizada dentro da empresa, dentro da fábrica no geral. As técnicas de laboratório de análises clínicas, né? Quando a gente vai fazer exames de sangue, nós não vamos lá no laboratório, aquelas mulheres todas, técnica de segurança do trabalho, enfermeira, cabeleireira, recepcionista. Então, assim, são inúmeros. Como eu falei, a gente pode listar centenas de exemplos aqui. Agora, a lei. Qual foi a intenção que a lei teve, né? O legislador, qual foi a mens legis, como a gente fala, quando ele cuidou de elaborar, editar, né? E essa lei ter sido aí publicada? Foi resguardar a saúde da empregada gestante, assim como do feto, sem que isso implicasse em demissão, o que a gente entende que é louvável, mas essa demissão, se acontecesse, de fato, né, seria um ato atentatório à dignidade da pessoa humana. Então, a gente não tem dúvida que a lei teve uma intenção digna, muito louvável, mas protege, né, a maternidade, e tem lá a maternidade o seu respeito, a sua previsão constitucional, logo no artigo 6º da Constituição Federal, né? O direito à maternidade, ele tem esse parâmetro aí muito bem previsto na nossa Constituição Federal. Mas a proteção à maternidade, especialmente em relação à gestante, a gente não pode também tirar de foco que é um objetivo constitucional trazido para a previdência social e para a assistência social. E o mecanismo que a própria Constituição Federal previu, trouxe à baila para suportar esse direito da gestante, é o que a gente chama de salário maternidade. Bom, então, nesse racional, nesse raciocínio, quando a gente observa lá a lei previdenciária, a lei 8.213 de 91, ela garante o afastamento da mãe por seus 120 dias, com o pagamento do valor do salário. Mas isso não é encargo do empregador, é encargo da Previdência Social, né? Então, nós estamos falando desse afastamento previdenciário, desse salário maternidade, ele é considerado que um benefício previdenciário, previsto já com todo esse histórico aí na própria Constituição Federal. Bom, então, nesse mesmo raciocínio, se a gente pegar a Lei 14.151 de 2001, que foi editada dentro do contexto da pandemia, né, para afastar a gestante da sua atividade presencial, independente da natureza da atividade, ela não cuidou disso. Na nossa visão, há ali uma lei pequenininha, mas ela está cheia de problema de ordem técnica. O primeiro é esse, uma omissão fadada a dar problema, porque está transferindo para o empregador o ônus estatal de cuidar da saúde da gestante numa ótica previdenciária, numa ótica constitucional, como o arcabouço, né, constitucional, eu disse agora, ele assim o prevê. Então, ela já foi omissa naquele ponto ali. Tem mais a tecnicismo aí nessa curta lei. Então, a Lei 14.151 de 2021, ela tem essa mesma característica. Se assemelha a esse afastamento, ele traz uma proximidade de um salário maternidade. Bom, então, se nós entendermos em caráter excepcional, né, em razão da pandemia, dos riscos que foram naturalmente atraídos aí com a pandemia, o afastamento das grávidas, quando essas atividades não podem ser realizadas em seu domicílio, à distância, em razão da natureza da atividade, nós podemos compreender que isso se trata, na verdade, de uma extensão da licença maternidade. A lei foi omissa, porque ela não tratou desta hipótese. Eu estou falando de entendimento, de construção de entendimento
de lógica, de atender ao racional, que é a proteção da grávida, a proteção do feto, aquilo que é justo, que é coerente. Mas nós não podemos cogitar a transferência de responsabilidade de um ônus estatal que cabe ao poder público a este empregador, que tantos ônus já sofreu aí em razão dessa crise que foi instaurada em razão da pandemia e que ainda está presente. Bom, a omissão da lei fez com que os empregadores arcassem com os custos deste afastamento, que ele não deu causa, mesmo diante destas incompatibilidades aí das funções que são desempenhadas pela gestante com o trabalho remoto, ou seja, vai ter gestante que, ok, ela afasta e vai fazer a atividade dela, seja em teletrabalho, né, ou mesmo levando, porque isso a lei autoriza, levando o seu instrumento, sua ferramenta, que pode não ser também tecnológica, uma atividade manual que é passível de ser feita em casa, ok. Mas é aquela que, acredito eu, na sua maioria, considerando que nós temos aí um percentual muito maior de pequenas empresas do que grandes no contexto brasileiro, mais de 90% das indústrias, elas são pequenas, são de pequenas e médio porte, nós não estamos falando de empresa, aliás, não só indústria, empresas no geral. O que suporta a empregabilidade do Brasil são as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, médias, não são as grandes. As grandes, né? Então, nós estamos falando de um ônus muito caro, algo pesado, para setores que são, inclusive, aí, muitos deles dotados de mão de obra na sua essência feminina. Então, traz, de fato, um ônus que não é do empregador na sua origem, não deveria ser. Bom, nesse racional, exatamente considerando essa lógica constitucional, nós temos já no Brasil alguns precedentes judiciais. E são ações, na sua totalidade, das decisões que já foram aí enfrentadas, né, que foram concedidas, conferidas, sempre no âmbito da Justiça Federal, a competência não é da Justiça do Trabalho, nós estamos falando contra, né, o órgão previdenciário, contra o poder público. Então, o pleito é de afastamento da gestante pelo INSS e que essas trabalhadoras, que não deram causa a isso também, né, durante o afastamento, recebam o salário de maternidade. Fundamentos. Eu queria trazer aqui algumas citações que eu acho que vale a título de ilustração, curtir, que traz ali uma visão desse todo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, recentemente, já deu 2 decisões nesse sentido, e cita, né, como raciocínio o seguinte: imputar-se aos empregadores o custo de tais encargos seria um ônus demasiado pesado em um contexto tão complexo e já repleto de dificuldades, com um aumento de despesas e perda de oportunidades de trabalho para as mulheres. Ora, foi muito sensível, né? A decisão foi de uma sensibilidade, porque foi adiante, pensando no reflexo negativo que vai trazer, né, para o mercado de trabalho nessa questão das mulheres. Nós estamos em plena era de revitalizar aí os nossos conselhos de administração das empresas, o tema da diversidade tão latente e vir aí com um efeito colateral tão grande em razão de um excesso de proteção ou de uma proteção que não foi pensada na consequência real, basicamente por uma tecnia da legislação, porque ela foi omissa no que se refere a essa questão da impossibilidade do trabalho ser realizado de forma remota. E quem vai pagar essa conta? Somos nós, as mulheres, em plena época de se reforçar, né, essa questão da diversidade. Então, tem de fato aí um contrassenso. Eu acredito que essa decisão trouxe aí um esclarecimento, precisa ser conferida em outros graus, né? Naturalmente, o poder público está recorrendo disso, mas a gente tem que refletir e pensar se a coisa está caminhando pelo lado certo. Então, que bom, fiquei muito feliz ao ler os fundamentos dessa decisão e de outras também. Vale ressaltar, esse é um ponto importante, que o Brasil ele ratificou, por meio do decreto 10.088 de 2019, a Convenção 103 da OIT, a Convenção Internacional número 103. E lá no artigo 4º, parágrafo 8º da Convenção 103, determina que, em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável
pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega. Então, fundamentação, base jurídica, existe muita, né? Existe uma base consolidada, seja lá na Constituição Federal, na Lei Previdenciária e até em convenção internacional ratificada pelo Brasil. Já uma decisão da Justiça Federal do Tocantins, em sede de liminar, menciona que o benefício não pode ser descontado daquele que faz jus à empregada durante a licença maternidade. Bom, o contexto foi, ele considerou a extensão da licença maternidade por este período do afastamento. Então, aqueles 120 dias em que pese não haver previsão legal, né, em caráter excepcional, ele disse, vamos estender porque não cabe realmente ao empregador. Não foi ele que deu causa a esse afastamento. E aí, o benefício, que ele está chamando de excepcional, é um novo tipo de benefício, essa extensão da licença maternidade. Então, o benefício excepcional aqui previsto deverá vigorar até a data do nascimento da criança ou até o fim da emergência de saúde pública. Então, concluindo esse raciocínio, o salário maternidade é um benefício previdenciário concedido durante o período da licença maternidade. Então, a empresa, ela paga, é assim que funciona no dia a dia, né? Quando a empregada gestante, ela sai para o seu afastamento, para o parto e a licença maternidade respectiva. A empresa paga o salário, mas ela deduz no montante da contribuição previdenciária que é devida ao INSS. Essa já é a praxe. E aqui, o que as decisões estão conferindo às empresas é exatamente esta possibilidade de continuar arcando com o salário, mas fazer uma dedução extraordinária durante todo o período do afastamento ou durante o período que estiver aí considerada a emergência de saúde pública. Agora, outra condicionante aqui, que é importante a gente enfrentar, é o tema sobre a ótica. Então, eu falei sobre a ótica do trabalho, né? A ótica material. Agora, falando sobre o aspecto previdenciário, há outra tecnia, né? Uma falta de técnica na Lei 14.151, quando ela fala que deve ser garantido à gestante, à mulher, a sua remuneração. Ora, como falar de remuneração se não há contraprestação ao trabalho no caso da gestante que não pode realizar a sua atividade à distância? Aquela que necessariamente a atividade tem que ser feita de modo presencial. Não há trabalho prestado. Se não há trabalho prestado, não há que se falar em remuneração. Está trazendo uma obrigação para o empregador, mas está trazendo uma natureza jurídica distinta daquilo que se paga. Não deveria ser uma remuneração, como dito na lei. Então, quando ela trouxe ali, quando ela denominou esse pagamento como remuneração, esse termo ele foi considerado também de forma incorreta. Por quê? Porque a definição jurídica de remuneração, ela advém de quê? De uma contraprestação ao trabalho que foi realizado. Portanto, se não há prestação de trabalho realizado, não há essa prestação de serviços, não podemos falar em remuneração. Portanto, durante todo o período de afastamento desta mulher, que a empresa está garantindo lá, entre aspas, essa remuneração, não é remuneração, não há pagamento remuneratório, ela não está trabalhando. Então, não nasce a obrigação tributária relacionada às contribuições previdenciárias que são a cargo do empregador. Então, estou falando daquela contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento que tem a alíquota de 20%. Bom, é garantido, é líquido e certo, a gente sabe como é que funciona o entendimento judicial. Né? Acho que a parte do litígio não pode ser, naturalmente, né, a solução mais pacificadora. Não deveríamos, né, num Estado de direito democrático, de nível de maturidade, aí, pensar que as empresas só vão ter, né, reconhecido aí esse direito resguardado ou não atentado mediante o acionamento judicial. Então, nós aqui, enquanto Federação das Indústrias, a gente entende que, de fato, o governo federal ele devia refletir, acho que as ações judiciais são muito, muito interessantes, até como forma de reflexão. Já tentamos isso antes, já foi algo que foi apresentado por nós
lá atrás, e nós falamos isso, falamos, olha, até eu orientei muitas empresas que nos procuraram, mas o que você faria se fosse, né? Porque realmente a empresa ficou de pé e mão atada. Do ponto de vista individual, eu orientei lá atrás, quando surgiu, né? Quando a lei foi publicada, eu orientei que pagasse o salário para a mulher, não deixasse a desguarnecida, mas que a orientasse a ir até o INSS. Ela ia ter naturalmente uma negativa, e diante dessa negativa, a empresa podia já acionar judicialmente o INSS naquele momento. Mas agora nós estamos falando de algo que foi interessante, né? Que se propagou, essas decisões, elas estão sendo propagadas no Brasil como um todo, e cabe aí, da nossa parte, mais uma vez, pleitear, junto ao governo federal, uma reflexão, a fonte de custeio, de onde vai surgir, para poder, de fato, ter uma legalidade numa nova, talvez, medida provisória, ou num PL, em termos emergenciais, aí, que venha solucionar, que venha pacificar, considerando que seria, de fato, aí, um arranjo legislativo, uma regulação, a solução ideal e mais pacificadora. É nesse sentido que nós aqui, da Federação das Indústrias de Minas, temos trabalhado. Agora, caso o tempo não seja favorável, né, nós já estamos aí praticamente em outubro, a melhor solução é realmente que as empresas busquem a via judicial. Estamos judicializando também, não em nome da federação, porque seria muito difícil a gente mensurar a especificidade da atividade não poder ser realizada à distância. Agora, já a base, né, só trazendo um pouco mais de esclarecimento, como nós, como federação, entidade sindical de segundo nível, nós temos na nossa base os sindicatos laborais, os sindicatos empresariais. Aí sim, os sindicatos, eles têm lá um conglomerado de empresas que tem ali a condição, por exemplo, o sindicato do vestuário, ele consegue especificar, trazer ali as funções com mais propriedade para definir. É diferente de falar todas as gestantes que não podem realizar, porque eu acho difícil o cumprimento. Então, já um sindicato, ele consegue, pela sua especificidade, um sindicato empresarial, assim como a empresa, né, naturalmente defendendo ali as suas funções, consegue fazer mais essa prova da impossibilidade de realização da atividade à distância. E aí, de modo que, qual seria a expectativa, o pleito, para que a empresa possa deduzir o valor da remuneração da empregada gestante que está afastada, que vai continuar sem trabalhar, né, à distância, enquanto se perpetuar esse estado de emergência, mas que a empresa possa fazer a dedução a título das contribuições previdenciárias, né, em semelhança ao que já ocorre com salário maternidade. E, adicionalmente a isso, tratar também a questão da não incidência da contribuição previdenciária, praticamente ali um pedido, talvez, alternativo, mas com chances positivas aí, é o que a gente imagina. Mas estamos aí também bem, com bastante esperança de que o poder público volte a refletir sobre esse posicionamento de como que isso deve ser solucionado como um todo, porque é muito claro que a responsabilidade não deveria recair às costas do empregador, que já tem sofrido tanto aí com a manutenção dos empregos, enfim, né, da sua atividade econômica como um todo, porque não está fácil, né, para a grande maioria dos setores sobreviver a esse momento aí, ainda em pandemia. Então, era isso. Estou à disposição aqui para debates, agradecer a todos aí mais uma vez, aos participantes também. E se tiver alguma dúvida, estamos à disposição, né? Graziela já entrou aqui. Graziela, o tema não é fácil mesmo, mas a gente tem que tentar achar realmente um equilíbrio, né? A intenção da lei, ela foi interessante, é louvável, mas não pode também gerar esse ônus descabido a quem não deu causa, né? Então, e a pandemia parece que não vai acabar por agora, né? A gente está melhorando muito o cenário, mas acabar a gente ainda não tem aí uma data certa para encerrar. E aí eu estou me lembrando, com a sua fala, de que a proposta que foi para o Senado da conversão da MP 1045 previa, não sei se vocês tentaram para isso,
de que o Estado poderia prorrogar a suspensão de contrato para gestantes, só para gestantes, inviabilizando essa estratégia nossa de judicialização para concessão de licença maternidade, né? Mas aí não passou, então agora a estratégia é judicializar para aquelas que não conseguem desempenhar em casa, né? Exatamente, e isso foi bem colocado. Eu me recordo que, na época, o secretário Bruno Dalcombo, ele falou muito disso, chamando a atenção para esse grave problema, né? Parece que eles já tinham, de fato, entendido que viria, né? Essa onda de judicialização que está chegando agora. E a pergunta que nos fazem, né? A gestante já está vacinada com 2 doses, ela pode voltar? A gente tem defendido que ela não pode voltar. A legislação não trouxe, já tem precedente nesse sentido também, ela mesma vacinada, e agora a gente já está numa 3ª fase de vacinação do grupo de risco, né? Então, esse pessoal ainda não está considerado imunizado completamente, né? Então, exatamente, de fato, é um encargo aí. E assim, acho que perguntam também muito, mas e aí, o estado de emergência? Gente, o estado de emergência, o de calamidade já passou, agora é o de emergência. É decreto, né? Então, pode ser passível toda hora, não traz uma segurança jurídica de quando isso vai acabar, de fato. Então, realmente, aí as decisões, a base de fundamentação das decisões estão sendo muito interessantes, muito sensíveis, assim. Acho que vale a pena dar uma lida, uma estudada, ver o caso concreto, trabalhar nessa prova, né, de que realmente as mulheres, porque esse é outro ponto, a gente também tem empregador e empregador, né, nem partindo da boa fé, o certo seria pleitear para, de fato, as empregadas que não podem exercer. Eu acho que essa prova ela é muito importante, não está sendo tão falado nas decisões nesse momento, mas como a coisa se propaga, essa questão da prova que, de fato, né, porque como é que também o poder público vai conseguir conferir se ela poderia mesmo ou não realizar. Então, tem funções que é muito óbvio, mas tem umas que tem costureira mesmo. Quando eu vi, eu assustei um pouco. Falei, não, mas não, você tem costureira e costureira. Você tem, de fato, ali um nível de especialização, que a mulher tem que utilizar mais de 5 máquinas na sua rotina, não tem como instalar um maquinário dentro da casa da mulher. Mas dependendo da situação, sim. Então, cuidar um pouco dessa questão probatória também. Sim, o êxito da eventual ação vai depender, sim, da prova de que ela não consegue desempenhar em casa uma atividade, ainda que em função diferente. Vamos para as perguntas, né, Larissa? Vamos lá, pessoal. Quero agradecer aqui quem mandou as perguntas via chat para a gente. Eu vou começar pela pergunta da Renata Bijarano. Pergunta direcionada para o Póvoa e para o Jorge Matsumoto. Vocês entendem pelo impedimento do retorno de pessoas integrantes do grupo de risco, mesmo se autorizadas pelo médico de trabalho? O que vocês entendem? Pelo impedimento do retorno de pessoas integrantes do grupo de risco, mesmo se autorizadas pelo médico do trabalho? A pergunta é bem interessante, que, a princípio, o médico do trabalho é um médico da empresa, né? Ou seja, uma empresa contratada para fazer um ocupacional, alguma situação. E há também o médico pessoal, né? Ou seja, é uma situação muito semelhante àquela do limbo previdenciário, né? Ou seja, o médico da empresa diz que a pessoa pode retornar, mas a pessoa apresenta um laudo pessoal dizendo que não pode. Então, assim, né, nesse momento, se existir um conflito de atestados, o que a gente recomenda é que seja usada a cautela e que essa pessoa não retorne, né? Mas se o médico da empresa entende que ela, apesar de ter alguma comorbidade, isso não vai colocar em risco, e ela própria concorda em retornar, a gente, às vezes, numa situação como essa, a gente até orienta que tenha um termo de consentimento para o retorno, aí tudo bem, aí eu acho que não tem problema, né? Mas é uma situação muito delicada porque a gente só vai saber as consequências depois, né? Ou seja, aconteceu uma fatalidade, a pessoa ficou doente e veio a óbito, vai dizer, olha, era do grupo de risco, vocês não deviam ter chamado, eu acho que né? Colocou a pessoa numa situação de ter que aceitar, porque senão, eventualmente, poderia perder alguma oportunidade, até ser mandado embora. Então, assim, tem muita cautela nesse momento do retorno, né? Eu acho que isso é. Se tiver embasado com o médico do trabalho,
Eu acho que não tem o que fazer, mas acho bem complicado mesmo tendo esse embasamento. Primeiro por um motivo, o médico do trabalho ele atesta só a questão, a situação atual e passada, né? Falando de um hipertenso, a figura, a situação clínica é dinâmica. Qual é a garantia que esse hipertenso ele não vai sofrer as mesmas consequências, porque pressão é uma coisa diária, horária que se mede, e aí estar suscetível a isso. E segundo... E Jorge, né, aptidão para o trabalho é uma coisa, né? Ou seja, a pessoa... Agora, ela está apta para trabalhar. A integridade né? física é outra, né? Esse é o primeiro ponto. Então, esse é complicado. E segundo, acho pior para o fator de risco, né? E ocorrer algo como o João mencionou, porque aí é algo que depõe ainda mais, mostra-se uma imperícia, eu diria aí, né? Uma responsabilização e um risco maior, porque a empresa classifica algo que não está classificado pela resolução 20 que eu mencionei. Então, não vejo muita saída como manter o isolamento, salvo se for inevitável. Mesmo que a gente pense, né, um trabalhador, às vezes, que já se contaminou antes, numa época de isolamento, a gente não tem garantia de que uma segunda contaminação vai ter o mesmo resultado da primeira, né? Às vezes ele agrava na cautela, o princípio da cautela o princípio da precaução, é forte no direito do trabalho, né? 1 e 2. E é minha responsabilidade objetiva como empregador, como a Graziela falou. Ou seja, é muito risco e esse risco piora se eu quer retornar com a chancela do médico do trabalho. Quer retornar, o empregado concorda, pede para ele ir no médico dele, que cuide da patologia ou do problema que ele tem, da comorbidade que ele tem, peça um atestado específico para esse assunto e aí traga a pessoa de volta, entendeu? Ou seja, aí você vai... De preferência, se ele for hipersuficiente, né? Porque... Exatamente, né? Para não de dizer preferência que ele receba 2 vezes o teto do INSS. Não é simples, não é simples. Já que o Jorge falou de... Larissa, respondendo o gancho do hipertenso, tem uma pergunta, o hipertenso, exato. Se ele tiver o atestado, ele volta. De novo, é o que o João disse, né? O médico e o atestado, eles são uma fotografia atual e talvez o passado. A presente e a contínua, que são essas doenças que são crônicas, estão no dia a dia e exigem monitoramento, é muito complicado. Esse é o ponto. É a responsabilidade do empregador nessas doenças que são crônicas, que sofrem vai e vens, né? São os loopings, que é o perigo, que é a comorbidade que pode piorar a questão da Covid. Exato. Era a próxima pergunta que eu ia fazer, o do hipertenso, vocês já responderam, então eu vou passar para a próxima, que também é da Adriana Veras. A empresa fica obrigada a entregar a máscara? Máscara item obrigatório, gente. Máscara está na Lei 14.019 de 2020, está na OMS, está nas leis estaduais, assim, não tem como. Aqueles itens que eu e o João a gente separou são justamente para poupar o trabalho de vocês. A gente diria que é o núcleo duro aí dos protocolos, né? São 20 mil normas. Putz, eu não vou conseguir ver. Então tá bom, então fica com esse núcleo duro aqui. Ó. Isso aqui é o mínimo. Máscara é o mínimo. E ainda assim, né, pessoal, a gente tem que lembrar que ainda que não fosse, quando a empresa adota todas as medidas, ela tem uma postura totalmente diferente no ato de fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do PROCON, que tem fiscalizado também as empresas, né, razão dos consumidores. Então, assim, o que a gente tem defendido é que ainda que determinado item não seja obrigatório, a gente não encontra uma fonte legislativa, faz parte da proteção sanitária, né? Então, deve ser observado. Não, a empresa tem pode... recomendado, inclusive, a representatividade, o ATF-F2. Né? O protocolo mais restritivo é até mais recomendável, né? Ou seja, o que está na lei é o mínimo, né? Você pode criar uma regra mais rígida, mais protetiva. Não tem problema nenhum, é claro. E a máscara está na lei. Lembrando que não é só entregar a máscara, né? Tem a questão do controle, do uso, da fiscalização, da troca, da higienização, tem todo esse... Fala-se que não é um EPI, mas é basicamente um controle tal qual, né? Tanto de recibo de entrega, troca, a portaria 20 traz bastante ênfase ali, né? Essa questão também do tempo de uso da máscara, o tempo que tem que ser utilizado, esse controle, enfim.
Então, já que estamos falando de obrigação, a Luciana Silva pergunta o seguinte: auferir temperatura é um item obrigatório? Consta de algum manual? Também, Portaria 924 de 2020, do INSS, tem lá diretrizes de como medir. Isso também entra no nosso kit núcleo duro, gente. Sim, tem nos manuais, tem também no OMS, enfim, é um dos itens que é, como posso dizer, comuns aí. Não, e lembrando que são um conjunto de medidas, né? Porque às vezes a pessoa pode estar doente e não está com febre, né? Então, assim, isso é mais uma maneira de você poder checar e identificar, né? Acho até que teve uma pergunta, né, Larissa, relacionada ao calor, por exemplo, de cidades muito quentes, tal. Você pode estar oferindo a temperatura de uma pessoa no Rio, no verão, e ela está com o corpo quente porque pegou sol, né? E ela pode não estar com febre, né? Então, assim, vão ter situações que a gente vai ter que passar a entender e acompanhar, né? O desenvolvimento dos protocolos. Isso uma hora vai mudar, né? Vai regredir, a gente espera, né? Que não seja isso para sempre. Mas, por enquanto, são cuidados que a gente tem que ter, né? Eu só acrescentar muito cuidado também ao medir a temperatura e detectar uma temperatura alta. Manda o sujeito embora para casa. Cuidado. Dependendo da circunstância, há uma omissão latente ali, de socorro, inclusive. Então, tem que tomar muito cuidado com esse protocolo posterior à medida, caso tenha dado uma alteração da temperatura. As empresas maiores que têm lá seus postos médicos, né, é mais fácil, encaminha para o serviço médico da empresa, a empresa vai tomar providência, já sabe o que fazer. Mas as menores têm sérios problemas, às vezes, com relação a isso. Então, tem que pensar um pouquinho aí em como vai agir. Não deixar o seu trabalhador, ou até mesmo um visitante, um terceiro, à mercê, né, tem locais de difícil acesso, tem o ônibus que leva o transporte, né? Então, não pode deixar a pessoa desguarnecida também, não, porque está traindo para si uma outra responsabilidade. Eu acho que é uma coisa que poucos falam, mas eu já vi na prática, assim, dando problema e acho que é bom ter atenção a isso também. Protocolo pós, né? A medição. Vamos aproveitar, então, que o povo... Né, eu acho que esse protocolo pós, o que a gente já viveu de experiência? Como que a gente prova que a gente faz o protocolo pós? A gente monta a tabela. A gente monta as tabelas envolvendo os contatos que foram feitos, com quem, o horário, o que foi perguntado, o que foi medido e o próximo passo. Então, a nossa área, a área de medicina da empresa, ela precisa mapear isto, colocar em tabelas e, de certa forma, certificar este contato pós. É com isto que a gente realmente enfrenta a questão de uma forma formal e documental. Vamos aproveitar, então, que o povo citou essa questão dessa outra pergunta que tinha a ver com a temperatura. Quem fez foi o Leonardo de Lima e Silva Bagno. Ainda no campo da temperatura, mas não corpórea, o que fazer no Rio de Janeiro com temperaturas infernais, janelas abertas e sem ar-condicionado ligado? Haveria exceção neste caso? Afinal, calor excessivo também é prejudicial para a saúde. Não, ele está se referindo à empresa deixar as janelas abertas e não usar o ar-condicionado, né? Assim, dependendo da situação, não tem jeito. Você vai ter que fechar a janela e ligar o ar-condicionado. Por isso é que você vai ter que continuar exigindo a utilização das máscaras. Por exemplo, o momento que tem que se tirar máscara, que é quando vai beber água ou vai se alimentar, a gente recomenda que tenha cuidado, né? Ou seja, que não vá comer do lado de uma pessoa, né? Que os próprios refeitórios das empresas tenham esses distanciamentos, que controlem o número de entrada das pessoas, ou seja, todas essas medidas têm como objetivo até permitir que você possa usar um ar-condicionado, né? Ou seja, a gente ainda está com alguma temperatura um pouco mais aceitável em boa parte das cidades do Brasil, mas acredito eu que daqui a 1 mês, 2 meses, não vai ter jeito. Você vai ter que fechar a janela e ligar o ar-condicionado, né? E vou além. Eu já li alguns estudos, não é minha especialidade, longe disso,
mas que determinados ar-condicionados são melhores, eles têm uma filtragem melhor, por exemplo, dentro de avião, etc. Então, assim, não é um problema você estar num ambiente fechado com ar-condicionado. O problema é se você não estiver tomando outras medidas que são recomendáveis nesse tipo de situação. E existe também desculpa interrompê-lo. Uma forma de higienização do ar-condicionado, nós temos clientes que, em atos de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho apenas exigiu que aquele protocolo de higienização fosse comprovado, né, do aparelho, porque em determinados ambientes é impossível que não se tenha uma refrigeração elétrica, eletrônica ou artificial. Né? Então, aí desde que se cumpra os protocolos de higienização corretos daqueles aparelhos, o uso está liberado. Uma academia que eu voltei a frequentar, a Anvisa foi lá e exigiu colocar depuradores, junto com ar refrigerado ligado e janelas abertas. Tem uma série de recomendações. Complicado. Obviamente que cada um... Veja, imagina num ambiente que você não tem janela. Né? Existem vários ambientes que você não tem janela. Então, você não vai poder deixar de ligar o ar-condicionado. Então, assim, é importante sempre o que a gente estava se referindo, analisar cada uma das situações e entender cada uma das cautelas que deve ser tomada nesse tipo de hipótese. Ok. O Diogo Álvares. Na opinião de vocês, o controle de temperatura feito no lobby de entrada do prédio, no condomínio, atende à recomendação ou seria recomendável o controle também no andar? Não, eu acho que aí no controle do prédio, dependendo do tamanho do prédio, eu acho que funciona. Aí não é um grande problema, não. Atende assim, desde que você consiga provar que isso está efetivamente ocorrendo, né? Ou seja, se todo mundo para entrar no prédio precisa medir a temperatura lá na entrada, não tem problema, não precisa fazer de novo quando entrar propriamente na empresa, né? Eu acho que aí já é uma cautela muito grande. Né? Mas só um ponto que eu faria em relação a isso é que, normalmente, o controle de entrada e saída são feitos por empresas terceiras, né? É esse o problema. E que, às vezes, a gente não tem uma ingerência muito direta de como eles documentam isso ou fazem a tabulação desse rastreamento. Se tiver e outra coisa, né, Jorge? Com as suas normas internas, tudo bem. Mas como a doutora Érica mencionou, o seguinte: o que vai acontecer com essa pessoa se ela tiver com a temperatura alta? Né? Ou seja, se ele é um empregado. Então, assim, a gente tem que analisar a situação, né? Ou seja, chegou lá, identificou que a pessoa está, sei lá, com 40 graus, o porteiro da terceirizada vai mandar embora, eu acho que é meio complicado, né? Ou seja, ele teria que ter um contato com o empregador dizendo, olha, a minha temperatura foi conferida aqui e eu estou com a temperatura acima. Então, assim, tem que ter uma interlocução, né? Não tem muito o que a gente fugir desse tipo de situação. O Américo Calmon pergunta, a pessoa obesa está liberada para voltar? Você está no mudo, Jorge. Eu acho que é o mesmo caso dos outros anteriores, né? A gente não faz distinção muito do grupo de risco, né? Não sei se seria nessa linha que o João diria. Então, é que a obesidade, pela resolução 20, taxativamente, ela não está, mas o problema é que a obesidade traz outros fatores correlatos, né? Como a hipertensão, como a diabetes. Então, e aí sim, ele seria grupo de risco, né? Então, teria que ver que se pela obesidade ele não teria uma outra patologia colateral que possa concorrer e adicionar este empregado como grupo de risco. A Luciana de Carmo pergunta, e quanto à obrigatoriedade de vacina? As empresas podem exigir o cartão de vacinação? Acho que observada a LGPD e se a empresa adotou essa política, sim, né?
A gente tem percebido empresas que ainda não tomaram essa iniciativa, não mobilizaram seus trabalhadores, mesmo porque a gente ainda está no avanço de vacinação. A gente ainda não tem em todas as localidades todas as pessoas vacinadas, né? Então, desde que aquele grupo, aquele trabalhador especificamente já tenha sido convocado para ter pelo menos as 2 doses, sim, entendemos que sim. Que, se exigível naquele caso, daquele trabalhador, porque se ele também tiver uma questão particular, ou seja, ele tiver alguma justificativa médica para se recusar a vacinar, e nesse caso não poderia, né? Acho que talvez na apresentação, né, a gente tenha passado mais rápido nesse ponto, mas a premissa é sempre de que a recusa, ela só pode ser combatida se ela for injustificada, né? Então, tem questões médicas que vão, de fato, justificar o trabalhador não se vacinar. E, como eu disse, a gente tem empresas no Brasil, eu não tive cliente ainda que tenha desligado por justa causa, mas sem justa causa e comunicando ao trabalhador a razão do desligamento, sim, ela exigiu e fez o desligamento, né? Mas, é claro, isso é em última ratio, né? Em última medida. Você tocou na LGPD, tem uma pergunta aqui da Vilma Taide, que ela menciona, e os impactos pela LGPD, do cartão de vacinação? Isso, então. Mas como a vacinação hoje, ela está... Por que ela é obrigatória? Porque ela foi incluída no Plano Nacional de Imunização. Então, vocês estão percebendo aí que no início teve um tratamento desigual, né? As empresas têm que exigir dos empregados, mas aí todos os prestadores de serviço autônomo, então, não precisam se vacinar e etc. Nós estamos vendo que hoje, para acesso a prédios públicos, para acesso a determinados locais de entretenimento, os estabelecimentos estão exigindo de toda a população o cartão de vacina. O que a empresa tem que ter cuidado? Se a vacinação está no Plano Nacional de Imunização, e ela tem lá no artigo 7º, salvo engano, da LGPD, a base legal para essa exigência, desde que ela observe, né, o tratamento, que é um dado sensível, sem sombra de dúvidas, então, desde que ela proteja esse dado e cuide e trate adequadamente desse dado, ela vai poder colher esse dado, sim. Ok. Nosso presidente pergunta: como leigo no assunto, em nosso primeiro webinar sobre as questões trabalhistas no ano passado, o Pova nos brindou com uma aula mostrando as diferenças entre o teletrabalho e o home office. Essas diferenças permanecem? Cada uma tem sua legislação, regulamentação, diretrizes específicas? Não, permanece. Na verdade, o teletrabalho está previsto na CLT, né? Artigo 75, se não me falha a memória, e artigo 62.3, enquanto o home office é uma política interna da empresa, né? Ou seja, uma flexibilização para que a pessoa fique em casa em determinados dias da semana, mas ele não tem a mesma previsão legal. Tem muita gente que fala que home office e teletrabalho é a mesma coisa, mas a gente, tecnicamente falando, teletrabalho se configura quando há uma predominância do trabalho através de meios telemáticos fora do ambiente da empresa, e a eventual comparecimento na empresa não descaracteriza essa condição, né? Então, assim, é uma situação... pode ser que você esteja em home office em teletrabalho, mas não necessariamente, né? Então, assim, é interessante analisar essas duas situações, tá? Mas, basicamente, o que a gente tem visto muito nesse retorno é que muitas empresas vão adotar algum tipo de home office, né? Ou seja, alguns dias por semana não vai ter o retorno, até porque muitas delas não estão preparadas fisicamente para receber todo mundo, né? Ou seja, um escritório que você tinha uma quantidade X de lugares, se você tiver que manter um distanciamento, talvez você não consiga colocar o mesmo número de pessoas. Então, o home office ou o teletrabalho vai ser indispensável nesse momento de retornar para as atividades. Renata tem mais uma pergunta. Para que faça a exigência vacinal, é obrigatório inserir no PCMSO esse risco ambiental? A pergunta é ótima. Eu levantei a mão, tá? Depois eu vou fazer um comentário, mas quero muito ouvir a doutora Graziela também. Pode responder à vontade, doutora Érica. Não, eu ia dar uma dica. Eu vi um caso desse, mas eu queria que você respondesse, depois eu falo. Eu acho que por questão de coerência, esse seria o cenário ideal, mas a gente sabe que teve muito cliente que foi resistente
a fazer alteração nos seus programas de medicina e segurança do trabalho, justamente com o receio de que houvesse um B91, ou seja, um nexo técnico entre a patologia COVID e o trabalho desempenhado. Então, muitas empresas não fizeram. Aí, qual que é o nosso raciocínio mais amplo, né? Como está no Plano Nacional de Imunização, independentemente de ter alterado o PCMSO, ela pode exigir. Agora, eu já não tenho dúvida, se a empresa adequou, porque muitas adequaram, porque foram fiscalizadas. E o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, agora eu vou falar Ministério do Trabalho, né? Na época não era, mas agora eu vou falar. Eles indicavam nesse sentido, de que as empresas teriam que alterar seus programas de medicina e segurança do trabalho. Muitas o fizeram. Essas, eu acho que é uma questão de coerência, e elas podem sim exigir. Agora, aquelas que não fizeram, justamente com medo da formação do nexo, eu entendo que ainda essas podem exigir, porque elas estão cuidando de fato da proteção do meio ambiente do trabalho. Aí, doutora Érica. Eu vou divergir um pouquinho, só para pimentar. Ah, que ótimo, finalmente! Não, é porque eu tive essa discussão aqui com o pessoal do nosso SESI, né, a parte de saúde e segurança do trabalho, foi uma discussão longa, porque realmente as empresas ficaram muito na dúvida depois da publicação daquela nota técnica do MPT, né? O Ministério Público do Trabalho recomenda isso. E o Ministério Público do Trabalho também, como você disse, não é uma fonte formal, mas traz ali, né, as notas técnicas, uma diretriz, né? Uma inspiração de conduta. E muitas empresas acham que é regra, que tem que cumprir, se está na nota técnica. Não é verdade, né? Traz ali um norte. Mas é complicado, porque o PCMSO ele é feito para medir os riscos do ambiente de trabalho mesmo. Você coloca lá. Então, agora, o agente biológico, Covid-19, ele não está presente na maioria das empresas. 99% das atividades empresariais não é. Né? Então, o risco biológico, Covid, não está presente. Então, se ele não está presente, por que nós vamos fazer prova contra as nossas empresas? Então, nesse sentido, a gente não orientou seguir a nota técnica. Nós também fomos até pensando numa pegadinha, porque eles já orientam desde sempre a emissão de CAT, quando você tiver um problema de Covid. Isso. Então, também nós não orientamos nesse sentido, exatamente. Eu ia falar isso porque é algo que eu, assim, defendi bastante. Na verdade, eu acho que nós convergimos. Nós convergimos, né? Claro, mas é só porque traz mesmo o Plano Nacional, né, de Imunização, de Vacinação, traz a vacinação como obrigatória. A empresa de boa fé vai lá e coloca, mas a gente não pode olvidar da fiscalização, poder usar isso contra a empresa sem momento e assim. E vai usar, né? Minas Gerais é muito grande, né? Muito vem usando, na verdade, né? Vem usando. Ocorre em cada canto de um jeito. Então a gente já viu de um tudo no tocante a isso. Então, no nosso caso aqui, como estado muito complexo, a gente não orienta mesmo. E até por esse pressuposto, né? Existem fiscais e fiscais. Então, nesse sentido, a gente não orientou, sabe? Não fazer essa, entre aspas, uma confissão da existência do risco biológico no seu ambiente de trabalho, porque você está cumprindo todos os protocolos, naturalmente, né? Então, por esse motivo. É isso. Aline Ferrari pergunta: em relação às gestantes, o estado de emergência devido à pandemia encerra em 31 de dezembro de 2021. Após esse período, elas devem retornar ao trabalho? Bom, a lei não, como eu disse, a lei ela é omissa, né? Ela não traz essa previsibilidade tanto que as decisões judiciais estão suprimindo essa omissão na sua maioria. Então, não é uma premissa. E nós também não podemos perder de mente que pode acontecer por decreto uma postergação. Então, não há essa expectativa, não, da vacinação e sequer do fim do estado de emergência, né? Agora, em razão do quê? Em razão do que acho que o doutor João colocou aqui, da gente não saber mensurar o risco, se uma fatalidade acontece, então a gente tem que ter isso em mente, né? O que pode acontecer? Por óbvio que ameniza muito, a não existência mais. Vamos supor que isso se perpetue, né? Passa o estado de emergência e ele não é novamente decretado. Tem um indicador positivo aí, elementos favoráveis para as empresas. Mas e se uma situação aí que foge do controle acontece e a empresa poderia ter tido a cautela e não teve a cautela em razão disso, né? Agrava, enfim. Acho que a melhor solução é tentar mesmo a via judicial,
ou mesmo acreditar, e a gente acredita nisso, que possa acontecer aí uma regulação o quanto antes. Então, acho que a carência de uma regulação está trazendo essas inseguranças jurídicas aí. Mas não há um cenário assertivo para dizer, assim, pelo menos é a minha opinião, mas o seu pensamento dos colegas aí a respeito. A Carla Miras pergunta: deveríamos solicitar à clínica de SST para nos indicar quem são as pessoas do grupo de risco para acompanhar e tomar as medidas corretas? Eu acho que se você tiver isso mapeado e se uma empresa especializada puder fazer esse mapeamento, eu acho super interessante, porque nem sempre as empresas sabem quem são as pessoas do grupo de risco, né? Ou seja, você não sai perguntando se a pessoa tem diabetes, assim, você pode até eventualmente conhecer o histórico médico, né? Acho que, como até a própria Graziela falou, a LGPD protege, né, o sigilo médico do empregado, né? Então, assim, você tem que ter uma necessidade para obter aquela informação, né? Então, assim, nesse momento agora, você até pode indagar, você até pode ter esse cuidado, né? Mas não é uma coisa tão simples, né? Ou seja, você simplesmente partir de um pressuposto de que todas as empresas conhecem todas as comorbidades dos seus empregados, não é uma coisa simples, né? Ou seja, é uma empresa que tem 2.000 empregados, com certeza terá pessoas ali dentro que ela não sabe que tem alguma comorbidade. Então, ter uma investigação, a gente tem recomendado muito que sejam rodados questionários, entendeu? Ou seja, questionários fazendo perguntas objetivas para que você possa identificar algum impeditivo que possa retornar com aquela pessoa, né? E nós temos alguns clientes, inclusive, que estenderam a possibilidade do trabalhador ficar em casa a pessoas que moram com pessoas do grupo de risco ou idosas, né? Então, assim, são coisas que isso vai da política de RH de cada uma das empresas, né? Então, assim, o protocolo do retorno ele tem que ser todo muito bem pensado, né? Ou seja, se eu quero ter um cuidado com o meu trabalhador, eu tenho que me cercar de todas essas medidas e fazer um questionário, fazer as indagações devidas é parte disso. Se ela achar por bem contratar uma empresa para fazer esse trabalho, eu acho super válido. É isso mesmo, Larissa. Eu acho que, assim, primeiro, é muito dos recursos da empresa, né, João? Mas ela, em teoria, deveria já ter instrumentos já bem claros que vêm das normas regulamentadoras. E quais são eles? A gente está falando do PCMSO, que traz aquela tabela de exames periódicos, e também dos exames médicos que devem ocorrer a cada 180 dias com todo mundo, né? Se isto está bem azeitado, eu acho que aí ela já tem condições de mapear quem são os grupos de risco que ela tem internamente. Aí, adicionando isto, então esse é o kit básico, que ela tem que usar como instrumento. Mas os questionários que ela pode fazer de uma forma, obviamente, individual, discreta, sem nenhuma exposição, né, para obter essa informação. Feitos isso, mas ela se sentir insegura, ela eu trocaria o dever, que não é uma obrigação, por poder. Ela pode, sim, pedir ajuda de um terceiro. O Tiago Gomes pergunta: quanto à obrigatoriedade da vacinação, como política interna de empresa e decisões do STF para fins de justa causa, como conciliar com a oferta e disponibilidade das vacinas, tendo em vista que hoje as empresas não conseguem adquirir e realizar campanhas próprias? Ainda em caso de reações adversas do empregado, a empresa poderia ser responsabilizada pela implementação da obrigatoriedade? Duas perguntas aí, né? A gente entende que a exigência de vacinação ela parte da premissa da disponibilização da vacina. E, de fato, ele menciona aí, está correto. Hoje é o monopólio do SUS. As empresas não podem adquirir vacinas por conta própria e vacinar seus empregados. E a gente até recomenda que isso não seja feito, pelo menos não no cenário que nós temos hoje, né? Mas
Então, não posso aplicar nenhuma penalidade, nem fazer qualquer exigência se essa vacina não está disponível para o meu trabalhador, né? A depender da idade, em alguns locais ainda realmente não está, pelo menos não a vacinação completa de 2 doses. Então, entendo que não é passível de aplicação de nenhuma penalidade, muito menos justa causa, se ela não está disponível. E sobre responsabilização, entendemos que não também, a empresa não pode ser responsabilizada, ainda que ela exija, por eventual reação adversa que seja comprovadamente ligada à vacina, o que eu acho que já não é algo fácil de se fazer, né? A gente viu aí alguns casos em que se sondou que a vacina A ou B trouxe aquela reação adversa, trouxe óbito daquela pessoa, e eu não fiquei sabendo que nenhuma das vacinas que nós estamos aplicando no Brasil tenha um risco efetivo de uma reação adversa, mas pode acontecer. E aí isso é inerente a esse risco que todos nós estamos correndo, né, de ter essa imunização com os estudos no estágio em que foram feitos. Então, essa responsabilização, de fato, não caberia à empresa, justamente porque ela foi chancelada pela Anvisa, né, a imunização está no Plano Nacional de Imunização com chancela da Anvisa. A Ana Luísa Santos quer saber qual a medida tomar se a empresa não cumprir com a entrega de máscaras e auferir a temperatura. Qual a medida que o trabalhador deve tomar ou a empresa, né? Bom, o trabalhador, eu acho que ele pode questionar primeiro internamente o RH, por que isso não está acontecendo, né? Porque é uma obrigação da empresa fornecer. Nós já nos deparamos com algumas denúncias feitas no Ministério Público do Trabalho em relação a isso, né? Ou seja, às vezes até injustas, né? Ou seja, já tivemos clientes que têm protocolos super rígidos, o Ministério Público do Trabalho até constatou a rigidez e os protocolos, inclusive, superiores aos exigidos legalmente, mas estão havendo muitas fiscalizações em relação ao cumprimento da legislação específica para combate da Covid, né? Então, assim, se é por parte da empresa, eu acho que a empresa tem que fornecer. Se é um empregado que está se sentindo desprotegido, primeiro eu acho que ele deve procurar o RH da empresa e mencionar esse fato, e se não tiver nenhuma alternativa, buscar algum órgão legal para que possa exigir o cumprimento. Temos mais 2 perguntas. Desculpa, só me permite complementar um pouquinho. Claro. Quando a empresa está compliance e ela já implementou todos os seus programas de compliance e tem um canal de denúncias, né? Esse trabalhador, ele já sabe que é pelo canal de denúncias às vezes que ele vai apontar essa irregularidade, né? Então, às vezes, é pelo fluxo normal do compliance da empresa que foi implementado que ele vai tomar esse caminho. Mas a gente sabe que, às vezes, ele vai lá no site do Ministério Público do Trabalho, porque o site aceita denúncia anônima, inclusive, e ele manda ver, e aí depois vamos ver se é verdadeiro ou não essa circunstância. Temos aqui, acho que as 2 últimas perguntas. Não, apareceu mais uma aqui no chat, então nós temos mais 3 perguntas. A Isabela Perdigão pergunta: como lidar com funcionários completamente vacinados que não desejam retornar ao escritório? Mas aí o motivo deles, aí é uma injustificativa sem fundamentação, é uma postura sem fundamentação, né? Se eles estão vacinados, é isso? Eu não li essa pergunta. Ele está vacinado. Ele está completamente vacinado. E ele próprio não quer retornar ao trabalho? Correto. Essa é a pergunta do milhão, eu acho. Porque, assim, as últimas estatísticas dizem que 30% dos empregados, se tiverem que retornar presencialmente, pedem demissão. E aí? Eu acho que, né, Graziela, isso não é nem jurídico mais, desculpa até atravessar aí a não, mas acho que é uma questão não jurídica, porque, obviamente, como a Graziela vai responder, isso é injustificado, é todo poder diretivo, acho que deve ir nesse sentido. Mas o que a gente tem aqui é um problema de RH mesmo, né, de recursos humanos, de você manter esse pessoal, porque ninguém quer correr também o risco de perder 30%. E o contexto que eu acho que está esse estudo é do pessoal que conseguiu implementar um bom trabalho no home office, né? Ele se adaptou bem, às vezes desenvolveu bem a atividade no home office, e aí agora está querendo voltar. Aí realmente é uma questão de estratégia, não é
o que eu tenho percebido, eu posso estar equivocada, não é de um risco de contaminação, não é receio de se contaminar que ele não quer de voltar. adaptação. É justamente porque ele se adaptou muito bem ao teletrabalho, Isso, e aí eu acho que é por aí que a empresa realmente tem que resolver esse problema. Se vai fazer o híbrido, se vai ficar no teletrabalho, né? O Graziela, Lembrando que o artigo 75, né, que o doutor João citou, do teletrabalho, ele traz a previsão de 15 dias, né, que a empresa tem que, entre aspas, convocar com antecedência. Né, tem que observar, eu acho que essa formalidade aí para... Mas vejam que não tem a discricionalidade. Exato, mas não tem a discricionalidade do retorno, né? Isso é poder diretivo do empregador. Mas realmente, doutora Graziela, esse é o ponto importante. Eu acho que além da discussão importantíssima que a gente está tendo sobre o protocolo aqui, tem um outro viés, que é a adaptação. Sim. E é tão importante quanto, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem gente que está doida para voltar, tem gente que não quer voltar de jeito nenhum. Né? Mas eu acho que a melhor definição foi do Vomar, nosso colega de escritório que está aqui no chat. Ele falou o seguinte: tem gente que não quer se vacinar, mas também não quer voltar. Então, ele não quer trabalhar, né? É a prova de que ou a pessoa não quer trabalhar ou está muito confortável de ficar em casa. E aí vai depender, como Graziela, Érica e Jorge já falaram, do poder diretivo, né? Ou seja, o empregador tem o direito de, respeitados os prazos legais, a convocar para o retorno à atividade presencial, desde que não seja uma pessoa do grupo de risco ou que não haja nenhuma justificativa legal para isso, né? E que não seja um comportamento massificado na empresa, né? Porque senão aí você vai ter realmente um problema operacional. Eu não sei se algum de vocês é docente. Eu sou docente e sou empregada. Eu sou docente na PUC aqui em Minas e sou empregada, portanto. E a empresa está tendo muito cuidado nesse sentido de atrasar um pouco o retorno, exatamente, justamente para ela ter da comunidade acadêmica discente e docente o conforto ao retorno. Por quê? Porque a gente não teve nenhum prejuízo acadêmico, entre aspas, né? Porque, para mim, pelo menos, está muito difícil, eu não aguento mais, eu gostaria de ter voltado já esse semestre, e me parece que vou voltar só semestre que vem. Então, eu sou uma que estou louca para voltar, e eu tenho um aluno que tá morando na Bahia agora, porque ele voltou para casa, né? Então, aí realmente, acho que não é bem, a discussão vai ser jurídica, realmente ela vai se dar por outros caminhos para a gente fazer esse retorno. Nós temos aqui uma pergunta do Magnus Alberto. Quanto à exigência da vacinação, em São Paulo, que exige o passaporte para entrada nos órgãos oficiais, estaduais e outros, as empresas estão exigindo a vacinação aos seus empregados? Eu fiquei na dúvida se estão exigindo a vacinação dos empregados desses órgãos. É isso, Magnus? Você está por aí ainda? Deixa eu ver se ele está por aqui ainda. Mas eu acho que é interessante isso. O seguinte, imagine a seguinte situação. Ele não está. Mas imagine a seguinte situação. Você trabalha num clube, né? Vou dar um exemplo de clube que a maior parte dos protocolos para entrar num clube, você tem que ter o passaporte da vacina, né? Então, você trabalha no clube, para entrar no clube você precisa estar vacinado e você não se vacinou. Não se vacinou não por recomendação médica, por nada, porque você não quis se vacinar. Eu entendo que pode aplicar justa causa, entendeu? Ou seja, ele está impossibilitado de trabalhar por uma definição única e exclusiva dele, né? Ou seja, é diferente de determinadas atividades que você, eu não me vacinei, mas não tem nenhum prejuízo para o meu empregador no fato de eu não ter me vacinado, salvo o de eu ter uma chance maior de ficar doente, né? Mas para essas atividades específicas em que a entrada do trabalhador demanda ter o comprovante de vacinação, eu acho que é uma situação inviável, né? Ou seja, você não pode ter um empregado que se recusa porque ele simplesmente não pode trabalhar, né? Então, assim, acho que a doutora Graziela ia falar isso, mas é meio que óbvio, né? É exatamente isso. Bom, então acho que nós vamos para a última pergunta, que é a da Nádia. Alguma orientação medida para os funcionários que optarem em fazer suas refeições dentro das dependências da empresa? É proibido? Não. Não é proibido. Não é. Não, se for... Pode ser feito, mas higienização, distanciamento, aquelas medidas, frente.
Ô, Jorge, a gente tem... Limitação de pessoas no refeitório. Exatamente, ou seja, É porque isso. esse é o pior momento, né? Ou seja, utilização de lavatórios e de refeitórios são os momentos que as pessoas têm a tendência a tirar as máscaras. Então, ter uma limitação do número de pessoas, fazer a fiscalização da entrada e da saída, porque assim, não basta ter uma placa lá dizendo só podem 2 pessoas, quando você vê lá tem 20, né? Então, assim, a gente tem que ter uma fiscalização em relação a isso, e o cuidado é esse, né? Ou seja, entender qual é a melhor medida para que a pessoa possa se alimentar com o distanciamento necessário para poder tirar a máscara naquele instante, né? E, às vezes, compartilhar alguns objetos, por exemplo, micro-ondas, né? As pessoas toda hora estão encostando ali na porta. Então, tem ali o álcool gel, o lavatório, todo mundo a empresa está segura de que todo mundo que entrou ali já lavou as mãos e tal. Mas como você falou, é o local de maior sensibilidade para a transmissão de doenças. Então, é o local mais que a empresa deve ter maior cautela, sem dúvida. Mas que pode, sim, pode. A gente não pode vedar que façam refeição. Pasme, eu recebi um consultivo, uma empresa bem pequena, e ela resolveu, com temor, fechar, e me perguntou se eles poderiam utilizar o micro-ondas para aquecer e comer fora da empresa, porque lá tem uma praça, e na praça tem, eu falei, pelo amor de Deus, porque você vai receber um denúncio que os seus trabalhadores estão comendo na praça, ao ar livre, situação degradante. Então, implemente os protocolos de segurança para usar o refeitório, não é fechar o refeitório, né? E pior, usar só o micro-ondas. O pessoal realmente está perdido, né? Então, antes de passar a palavra para o Ricardo encerrar, eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Pova, Jorge, Graziela, Érica. Agradeço mais uma vez a participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Ricardo, por favor. Da mesma forma, terminar agradecendo, agora ao contrário, né? As mulheres, doutora Érica, Graziela e você, Larissa, Póvoa, Jorge e Ceilão, pelo apoio que vocês deram, por essas brilhantes, vou até falar, aulas que vocês deram, principalmente no meu caso, que sou leigo, né? Mas que tenho um escritório com 140 pessoas e tenho que tomar todas as precauções, e já estamos tomando, fazendo obras já há 3 meses, 4, isso tudo que o Póvoa colocou, Jorge, vocês. Então, mais uma vez, agradecer bastante a disponibilidade de vocês de estarem aqui e a todos também que nos prestigiaram assistindo. E convidá-los para um próximo, que já estamos engendrando aí para o mês de outubro. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês. Nós da Cerise aqui agradecemos o convite, viu? Tá. Obrigado. Gente, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.